Olha, dificilmente quem vai curtir o carnaval na rua, festas particulares, sai de casa com aquela bolsinha cheia de alimentos, enfim. Claro que não, né? Vai se alimentar na rua. Mas aí é preciso cuidados. Por exemplo, se não se alimentar direito pode ter problema e se comer o que não deve também pode ter problema. É por isso que eu vou conversar agora aqui no estúdio com a nutricionista Rivana Mouta. Rivana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, novamente, obrigada pelo convite. É bem assim, não é? Claro que eu não vou sair com a minha necessaire, com comida para a noite inteira, ou para a madrugada, ou para o dia amanhecer. Eu vou comprar na rua. E aí muita gente pode se dar mal nesse momento. Por quê, Ivana? Bom, porque esses locais no qual vende essas comidas na rua, é propício ter contaminação cruzada. Então, as pessoas elas ficam mais propícias a ter pegar algum tipo de virose, ou então algum tipo de doença relacionada à contaminação daquele alimento. Por exemplo, a gente teve recentemente o curso e tivemos também nesse final de semana vários bloquinhos em diferentes regiões da cidade. E aí a gente encontra diversos barraquinhos, diversos barraqueiros que vendem, por exemplo, espetinho, arrumadinho, cachorro-quente, batata frita. Para quem vai passar várias horas dançando, pulando, curtindo o carnaval, esses alimentos são indicados? Bom, eles podem, fornecer energia. Porém, não são indicados, como eu falei, referente porque a gente não sabe a procedência daqueles alimentos. Ainda mais nessa época no qual há tanta chuva. Então, o risco de contaminação aumenta. Porém, é o que eu falo sempre, as pessoas elas devem fazer primeiro planejamento. Então, se você sabe que vai para um bloquinho, passar muito tempo lá, você sai antes de sair de casa, você faça um lanche, reforçado, para que você não caia nessa de estar consumindo algum alimento que você não saiba a procedência. E se optar em consumir algo, que consuma em algum local fechado, não aberto. E não é só isso, porque as pessoas acabam consumindo no meio da rua, em pé, então tudo está errado. O ideal é que você também possa levar alguns lanches mais práticos, por exemplo, as oleaginosas, você pode levar na sua bolsa as castanhas, para fornecer energia também e driblar um pouco a fome naquele momento. Mas o interessante é que você evite realmente consumir esses alimentos, que podem sim fazer mal a você. Como a gente já falou, quem vai curtir com certeza vai gastar bastante energia e precisa repor. Mas além da questão da contaminação desses alimentos, a fritura, por exemplo, em vez de dar energia, não faria o efeito contrário? Com certeza. Como o processo de metabolização da gordura ele é bem mais lento, então, em vez da paciente, da pessoa se sentir com energia para gastar, seu corpo ele vai estar gastando mais energia ainda para metabolizar aquele alimento. Então, o ideal mesmo é que você procure refeições mais leves. E aí pode estar as opções das frutas. Você pode estar levando na sua bolsa, uma goiaba, uma banana, 2 bananas, enfim, uma pera, para você estar consumindo para lhe dar energia de forma saudável. E como a gente sabe que principalmente durante os bloquinhos, muitas crianças também vão acompanhando os pais, aí mais do que necessário fazer aquela bolsinha especial com o lanche da criançada. Isso, por conta do organismo da criança ser mais suscetível a realmente a pegar alguma doença devido à própria imunidade também, Então, é algo que os pais devem se preocupar e estarem se planejando, Há o planejamento com relação aos dias que você vai pular o carnaval, sua roupa, você também deve se planejar com relação à sua alimentação, que é muito importante e fundamental, já que a gente precisa de energia para brincar. Então, através da alimentação, a gente vai ter essa energia. E, por conta disso, é importante que as pessoas elas se conscientizem com relação a isso. Tem muita gente que erra por não cuidar dessa alimentação durante as festas e tem muita gente que erra por exagerar, mas no álcool. Aí, achando que vai conseguir se manter os 4 dias, não consegue nem a primeira noite. Justamente, o consumo de álcool em excesso, pode causar aí muitos prejuízos ao comportamento alimentar, a desbiose intestinal, está referente também a toda essa alteração no trato gastrointestinal. E o consumo do álcool também ele acaba inibindo também a vontade de comer,
E muitas vezes ao contrário, dependendo também das pessoas. Então é importante também que as pessoas elas possam fazer substituições saudáveis e se consumir bebida alcoólica que fique intercalando com o consumo de algum outro líquido, por exemplo, água ou um suco, de preferência sem açúcar, é claro. E tentar fazer essa adaptação para que não sofra tanto com relação às consequências. Isotônicos, energéticos, de um modo geral, são indicados para tentar manter, inclusive, a pessoa ali acordada naquele pique? Sim, são entre aspas, né? Há as indicações e contraindicações. Há energéticos que, de fato, eles possuem um poder, né, de alteração no corpo muito grande, né? Na verdade, os estimulantes, os energéticos, eles vão fazer com que o seu sistema nervoso central ele fique em alerta, né? Então, há pessoas, tem pacientes, né, hipertensos principalmente, que não podem estar consumindo alguns tipos. Então, é interessante que as pessoas elas se conheçam e entendam também a sua sensibilidade. Cada pessoa possui uma sensibilidade diferente. Às vezes um isotônico para mim, um estimulante para mim, ele tem reações boas, me deixar acordado, conseguir brincar o carnaval, por exemplo, e para outras não, para outras as pessoas se sentem muito eufóricas com os batimentos cardíacos muito acelerados, então é muito relativo com relação a isso. Então cada pessoa deve ter o conhecimento do seu organismo para evitar, né, tá consumindo algum alimento que vai pensar que vai fazer bem durante o carnaval, mas ao contrário, vai fazer mal. E aí a dica para quem gosta de exagerar no álcool sem se preocupar com o depois, eu já ouvi, Ivana, falar que dependendo do tipo de ressaca, leva até 48 horas para recuperar a pessoa. Sim, e essa recuperação, ela não está não só relacionada ao sistema nervoso central, mas como também a toda a parte, né, metabólica, ou seja, as pessoas elas acabam ficando sem se alimentar, ficam com episódios né, vômitos, enjoos, e isso tudo prejudica, né, o corpo. Então, esse bombardeio de alimentos que são inadequados, que as pessoas não sabem a procedência, em locais que são impróprios, e também o consumo exagerado do próprio álcool, são como bombardeios para o organismo, né, e o organismo acaba sentindo que há algo errado, algo estranho. Então, o interessante é que as pessoas elas tenham esse controle de ter equilíbrio nesse período, né, e não ao contrário, como acontece muito, as pessoas elas acabam extrapolando bem mais. Verdade. Tá, então, para você que quer concluir todos esses dias de carnaval com a saúde em dia, com aquele pique, é só seguir aqui as dicas da nutricionista Rivana Monta e não esquecer nunca de beber muita água, não é isso? Isso, bastante água, consumir bastante água, se preparar fisicamente, porque as pessoas elas, muitas vezes passam muito tempo, né, atrás do trio elétrico. Então, se você tem uma vida sedentária e pensa em gastar muita energia durante esse dia, é claro que você vai sofrer bem mais do que outra pessoa que tem uma vida ativa, né, fisicamente ativa. Então, se preparar com relação a isso, tentar pelo menos levar alguns lanches, né, para que você possa driblar um pouco essa vontade de consumir essas refeições que podem fazer mal. E é claro, né, você tentar escolher os ambientes, os locais que sejam cobertos, que não sejam essas barraquinhas, né, e tentar também evitar consumo de alimentos muito ricos em gordura.